Boa noite, meus amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Semana passada nós demos início à mensagem no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, falando sobre as atitudes ruins dos pastores de Israel. E nós lembramos que os pastores de Israel, naquele contexto, eram os profetas, os sacerdotes e os príncipes. E hoje nós vamos falar das atitudes ruins das ovelhas de Israel. Se por um lado a liderança do povo naquele tempo tinha atitudes ruins, haviam também ovelhas no meio do povo com atitudes ruins. E hoje nós vamos, através desse texto, que nós começamos a compartilhar na semana passada, e hoje estaremos dando continuidade nessa capítulo 34, nessa mensagem que foi dividida em duas partes, primeiro falando da liderança no sábado passado, e hoje nós vamos falar sobre as atitudes ruins das ovelhas naquele contexto. E o bom de se pregar expositivamente é que nós compreendemos melhor o contexto da época, o contexto e a realidade que o povo vivia, e também nos traz lições para os nossos dias atuais, que mesmo os erros do povo, os erros dos líderes do povo naquele tempo, servem de alerta para nós nos dias atuais, para que nós não incorramos dos mesmos erros, para que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E eu convido você a abrir comigo o livro do profeta Ezequiel no capítulo 34. Nós vamos ler do verso 17, onde nós pregamos do verso 1 ao verso 16, e hoje nós damos início no verso 17 até o verso 31. E o título da mensagem: Atitudes ruins das ovelhas de Israel e suas aplicações para a igreja atual, ou seja, para nós que somos igreja no século 21, nos dias de hoje. Quais são os erros, as coisas que esse povo praticava naquele tempo e que nos servem de alerta nos dias atuais como igreja do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 34, a partir do verso 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que lameais o resto com vossos pés? E quando as minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais, ou seja, com os chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, e elas aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguros na terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu casar seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas, e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante, e lhes enviarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu sou o Senhor Deus,
Estou com elas, e elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó minhas ovelhas, do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Amém. Que Deus, pois, abençoe esta palavra lida aos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, diante de nós, teu povo, amados amigos e irmãos, diante de nós está a sua bendita palavra, Pai. Eu, como servo teu nesta noite, peço humildemente que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame, ó Deus, sabedoria, para que nós venhamos, ó Deus, falar aquilo que vem de Ti, Deus, para a transformação e edificação do Teu povo, ó Deus, nesse tempo que vivemos tão difícil, ó Pai. Que o Senhor possa falar através do Teu Espírito Santo com todos aqueles que puderem assistir este momento, ó Deus. Assim nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Então, irmãos e amigos, nós vamos aprender algumas lições acerca das atitudes ruins das ovelhas de Israel no tempo do profeta Ezequiel. Lembrando que no contexto do profeta Ezequiel foi o contexto em que o povo sofreu o exílio, o cativeiro babilônico, né? O povo foi levado cativo para a Babilônia. Inclusive muitos dos príncipes, sacerdotes e profetas foram também cativos para a Babilônia, e Ezequiel foi um dos profetas que profetizou no exílio, né, ou no cativeiro babilônico, e Deus usou a sua vida para trazer essas exortações ao povo acerca das atitudes que os seus príncipes, sacerdotes e profetas estavam tendo, e também o povo que também estava tendo atitudes ruins para com seus irmãos, vamos pensar dessa maneira, para com seus compatriotas israelitas. Então nós vamos aprender aqui algumas lições sobre esse texto que começa no versículo 17 do capítulo 34, que diz assim, o verso 17: E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. No versículo 20, por isso o Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro. E no verso 22 diz assim, eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Um abraço aí para a irmã Constância Oliveira, que Deus abençoe sua vida e sua casa, minha irmã. Então, nesses 3 versículos, nós vemos aqui o juízo de Deus sobre essas ovelhas que estavam tendo atitudes ruins para com seus irmãos, para com seus compatriotas israelitas. Então no verso 17, o Senhor diz que vai julgar entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. No verso 20, ele diz que vai julgar entre gado gordo e gado magro. E no verso 22, ele diz que vai julgar entre gado miúdo e gado miúdo. Então, aqui nós vemos que o Senhor ia julgar todas as ovelhas iam sofrer o juízo de Deus em todas as esferas, porque essas ovelhas que supostamente eram pessoas que tinham talvez melhores condições que as outras, que eram pessoas que talvez tinham posses, né, vamos conjecturar, considerando que eram ovelhas fortes, pessoas que por terem certa influência ou talvez poder financeiro, desprezavam as ovelhas mais simples, mais humildes do povo, e isso não era bem visto aos olhos do Senhor, e ele usa o profeta Ezequiel para repreender essas ovelhas. E nós vemos que no contexto depois do período do cativeiro, quando Neemias volta e começa a edificar os muros de Jerusalém, começa a reconstruir a cidade, há uma queixa também do povo mais humilde pela relação que
o povo mais abastado, mais rico estava tendo, né? O comportamento equivocado, ruim que o povo estava tendo. Então isso era uma coisa já antiga na nação de Israel. As ovelhas mais abastadas, que tinham mais condições, eram assim meio arrogantes, desprezavam, às vezes até maltratavam o povo mais humilde. Então o Senhor aqui está dizendo que ele vai julgar essas pessoas que estavam tendo esse tipo de atitude no meio do povo. Então ele aqui fala que ia julgar entre gado miúdo, entre gado gordo, entre carneiros e bodes. Então ele mescla aqui vários tipos de pessoas que tinham esse tipo de comportamento no meio da nação. Então, a primeira lição que nós trazemos, irmãos, é que o Senhor irá julgar todas as ovelhas por suas atitudes. Então o que nós aprendemos para nós como igreja do Senhor? Na igreja de Atos dos Apóstolos, eu sempre gosto de citar esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, que a igreja primitiva fez justamente o contrário. A igreja primitiva, quando começou o evangelho a ser compartilhado ali em volta de Jerusalém, na própria cidade de Jerusalém, e a igreja começou a crescer, o texto está muito claro lá, diz que aqueles que tinham posses, aqueles que eram mais abastados, mais ricos, vendiam suas propriedades e repartiam com cada um conforme a necessidade. Ou seja, no início da igreja não havia vaidade, não havia soberba, não havia orgulho, não havia aquele sentimento de egoísmo, né? De a pessoa pensar somente nela. Não, as pessoas se desapegavam dos seus bens para poder abençoar os seus irmãos. E na nação de Israel, nesse contexto, infelizmente não acontecia isso. As ovelhas mais fortes desprezavam, e não só desprezavam, elas maltratavam as ovelhas mais fracas. As ovelhas doentes eram maltratadas por essas ovelhas mais fortes. Então o Senhor está dizendo aqui que ele irá julgar. E assim como houve juízo naquele tempo do profeta Ezequiel, hoje não é diferente. Deus continua sendo Deus. E se nós, enquanto irmãos na fé, enquanto pessoas que fazem parte do mesmo corpo, do mesmo povo, jamais devemos ter atitudes semelhantes a essas desses povo de Deus nesse tempo, dessas ovelhas que habitavam no tempo do profeta Ezequiel, que tinham atitudes ruins para com seus próprios irmãos na fé, que maltratavam seus irmãos mais fracos, não tinham misericórdia, não tinham compaixão, não demonstravam amor com a sua forma de tratar o outro. E a Bíblia é muito clara que diz que se eu não amo meu irmão, se eu não abençoo meu irmão que eu estou vendo, como eu vou dizer que amo a Deus se sequer eu posso ver um Deus invisível, um Deus que eu creio pela fé, mas que eu não consigo ver? Então a primeira lição é que o Senhor vai julgar todas as coisas, todas as ovelhas do seu povo. Então no dia do juízo de Deus, irmãos, nós precisamos pensar como que eu estou sendo ovelha na presença de Deus, e como eu estou tratando o rebanho do Senhor, como eu estou lidando com os meus irmãos, como eu estou tratando os meus irmãos na fé. A Bíblia diz, quando Paulo vai falar a Timóteo, que a gente deve seguir o exemplo dos fiéis na fé, na pureza, no amor, no trato. Como que a gente está tratando nossos irmãos? Como que a gente está agindo para com os nossos irmãos na fé? Nós jamais podemos ter esse tipo de atitude no meio do povo de Deus. Infelizmente isso acontecia nesse tempo. As ovelhas fortes maltratavam as ovelhas fracas. A segunda lição, olha só o que o texto vai dizer no versículo 18 e 19. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que lamejais o resto com os vossos pés? E quando as minhas ovelhas, ou seja, as ovelhas fracas, iam beber, iam pastar, né, comer o alimento lá no pasto, e quando as minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Então qual que era a atitude ruim? E Deus usa aqui uma simbologia do rebanho para comparar como é que estava sendo a atitude dessas ovelhas fortes, né?
ou aquelas pessoas que eram talvez mais ricas, abastadas no meio da nação de Israel. É que quando as pessoas iam, por exemplo, eles simbolizando aqui, iam se alimentar, iam beber, meio que queriam deixar só o resto para o povo. Ou seja, eu como, me farto do bom e do melhor ali, depois se sobrar alguma coisa eu dou para aquele irmão mais humilde, aquele irmão que está necessitado. Então eu creio que Deus está fazendo aqui uma simbologia para com essa atitude do povo. Acaso não basta pastar bons pastos, ou seja, vocês comerem do bom e do melhor, mas vocês pisarem o resto do pasto, deixar todo o capim amassado para que minhas ovelhas venham e comam aquilo que foi amassado por vossos pés? E também vocês bebem das águas profundas, senão que vocês lameiem, né? Misturem o barro ali na água que estava limpa, cristalina, que vocês beberam ali toda limpinha. Vocês sujam a água e minhas ovelhas vêm e tomam aquela água suja, toda enlameada. Então, irmãos, pensa bem como que estava sendo a atitude do povo na nação de Israel nesse tempo. As pessoas não estavam preocupadas umas com as outras. Ou seja, eu estou comendo bem, eu estou bebendo do bom e do melhor, não estou preocupado com o outro. Que o outro coma o capim amassado, que o outro tome água lameada, eu não estou nem aí. O importante é que eu estou bem, eu estou me alimentando bem, eu estou bebendo, isso que importa. Isso se chama o quê? Egoísmo. E por que eu citei? Em Atos dos Apóstolos, a igreja, no princípio, a igreja primitiva, ela viveu verdadeiramente a vontade de Deus e o princípio verdadeiro do Evangelho, que é o do compartilhar e de... Entre eles tinham tudo em comum. Ou seja, as pessoas ficavam incomodadas se elas estivessem bem e vissem o seu irmão aflito, necessitado, elas não conseguiam abençoar. E essa não era a atitude do povo nesse contexto. O povo estava simplesmente preocupado mesmo, o povo que eu digo, o povo que era mais abastado, o povo mais forte, ou seja, as ovelhas mais fortes da nação de Israel não estavam nem aí para as ovelhas mais fracas. Então, o que havia naquele tempo? Egoísmo e descaso. Não se preocupavam com as demais ovelhas. É isso que acontecia naquele tempo. Então o Senhor disse que iria julgar essas atitudes que aconteciam no meio do povo. E hoje, irmão, se acontecer na igreja a mesma coisa, se a gente for egoísta, se nós formos despreocupados com aquilo que nossos irmãos estão passando, se nós vivemos um total descaso para com aquilo que os nossos irmãos estão vivendo enquanto aflição, enquanto tribulação, nós estamos tendo a mesma atitude. O Senhor está dizendo que vai julgar tudo isso. Então hoje, irmãos, vamos seguir o exemplo, que é o melhor exemplo que temos, que é o exemplo da igreja instituída em Atos dos Apóstolos. Uma igreja que não havia egoísmo, não havia busca dos interesses próprios, mas os interesses do reino, os princípios do reino, os valores do reino eram colocados em prática. Então o povo tinha tudo em comum, o povo orava junto, o povo comia junto, o povo buscava a Deus junto, o povo crescia junto, porque eles tinham tudo em comum. Mas nesse contexto do profeta Ezequiel, havia profunda tristeza pelas ovelhas fracas, doentes, porque as ovelhas fortes não se preocupavam com elas, não estavam nem aí para o que elas estavam passando e nem vivendo. Então que nós, como igreja de Cristo, jamais venhamos a ter esse tipo de atitude no meio da igreja do Senhor, que nós venhamos ser bênção na vida dos nossos irmãos na fé, para que no dia do juízo nós possamos ter uma boa notícia do Senhor a falar a respeito de nós, que nós fomos pessoas que abençoaram vidas. Um abraço aí para Paulo César, meu amigo lá, que nos acompanha, que Deus possa estar abençoando sua vida e sua casa. A terceira lição se encontra no verso 21. Verso 21 diz assim: visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Irmãos, que coisa terrível
a gente ler um texto e imaginar o povo chamado povo de Deus tendo esse tipo de atitude para com seus irmãos que faziam parte do mesmo povo. E trazendo isso para a igreja de hoje, é inimaginável vermos uma igreja de Cristo onde há pessoas que têm esse mesmo tipo de comportamento, que dão empurrões nos seus irmãos, ou seja, agridem física e também verbalmente, e também escorneiam, né? Aqui no contexto, as ovelhas chifravam as outras, mandavam chifre para machucar mesmo. Então, pessoas que machucam umas às outras com atitudes, com palavras, com ofensas verbais e coisas desse tipo. Irmãos, isso é terrível, isso jamais deveria acontecer no nosso meio. Então a terceira lição diz: ovelhas fortes ferindo outras ovelhas mais fracas. É isso que acontecia na nação de Israel, nesse capítulo 34 de Ezequiel. Olha só, o texto é muito claro: visto que com o lado e com o ombro dás empurrões, ou seja, a ovelha dando empurrão à ovelha forte na fraca, e também machucando, ferindo com o chifre aquela ovelha fraca. Aí, o que acontecia naquele tempo, que o Senhor está simbolizando, irmãos, é o mesmo que acontece hoje. Está dizendo aqui no final: escorneais todas as fracas até que as espalhais para fora. Então, quando uma ovelha forte, quando alguém que não é totalmente transformado pelo Evangelho tem esse tipo de atitude dentro da igreja, o que acontece? Ele empurra aquela ovelha mais fraca, que não está firme na fé, empurra ela de volta para o mundo, empurra ela de volta para distante de Cristo, para fora do arraial, para fora do aprisco do Senhor. Então, por causa dessas feridas, dessa pessoa ser maltratada por alguém que deveria estar curando ela, essa pessoa talvez saia da igreja, do aprisco do Senhor e nunca mais volte. Irmãos, e como é triste a gente ver esse tipo de comportamento na igreja de hoje. Irmãos, eu conheço muita gente que viveu no contexto de igreja, converso com muita gente que viveu no contexto de igreja, e é muito triste a gente ouvir. Eu compartilhei algo na semana passada, se eu não me engano, mas é triste a gente ver que muitas pessoas que estão fora da igreja hoje foram feridas por pessoas que convivem dentro da igreja, liderança, talvez ovelhas mais antigas, que feriram essas pessoas que estavam fracas na fé, que estavam talvez começando a caminhada, foram empurradas, foram escorneadas, né, machucadas por pessoas que deveriam estar curando essas pessoas. Irmãos, que coisa terrível a gente vê isso na igreja de Cristo. Era terrível aos olhos de Deus ver isso na nação de Israel. Ovelhas que deveriam ser bênção na vida dos seus irmãos, na vida do povo de Deus, tendo esse tipo de atitude. E infelizmente, irmãos, digo isso com tristeza, profunda tristeza no coração. É triste a gente ver isso hoje na igreja do Senhor. Ovelhas fortes empurrando, escorneando e maltratando e machucando as ovelhas mais fracas, até que elas o quê? Vão para fora. É o mesmo que acontecia. Irmãos, isso é de cortar o coração da gente. As pessoas saindo da igreja porque alguém que está lá dentro fez com que ela saísse. Não foi o mundo que atraiu essa pessoa de volta. Não foi a sua fraqueza porque ela caiu num pecado, não. Foi alguém que estava lá dentro e deveria cuidar, zelar pela saúde espiritual dessa pessoa, para que ela permanecesse ali dentro. Mas infelizmente essa pessoa foi lançada para fora, maltratada, machucada por alguém que deveria estar curando. Irmão, isso é triste demais. Então vai um conselho: se você é ovelha do Senhor, se você está há muito tempo na presença de Deus, busque ser agradável, seja bênção na vida dos seus irmãos. Jamais tente, se você ferir alguém, porque nós somos humanos, estamos sujeitos a isso, mas se você feriu alguém, se você maltratou, se você de repente deu um empurrão a alguém, né? Vamos pensar assim: se você maltratou alguém de alguma forma, seja com palavras, seja com atitudes,
peça direção, ore a Deus e vá lá, peça perdão, reconcilie com essa pessoa, para que essa pessoa não seja empurrada para fora da igreja. Seja um agente de transformação, seja um pacificador na casa de Deus. Nunca uma pessoa que vai gerar contenda, que vai empurrar essa pessoa para distante de Deus com a sua atitude, com a sua maneira de falar talvez arrogante, com a sua maneira de agir para com essa pessoa. Então que você seja bênção na presença de Deus para a vida de todos os seus irmãos. E quando errar, seja humilde, vá lá, peça perdão, reconheça que está... E mesmo que às vezes a gente não esteja errado, irmãos, o Evangelho, é isso que eu acho tremendo, o Evangelho ele nos põe na contramão de tudo que o mundo vive. Se Jesus ele diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, que quando o meu irmão tem algo contra mim, eu que devo ir lá reconciliar com ele. Então o Evangelho nos põe na contramão. Se eu estou buscando mais a Deus, eu estou vivendo uma vida de santidade, estou mais buscando a Deus, estou vivendo realmente uma vida espiritual saudável. Não importa se a pessoa, se ela que teria que vir a mim, se eu estou na presença de Deus firme, não quero nem saber quem errou não, eu vou lá e vou ser agente de... vou ser um pacificador, eu vou me reconciliar com essa pessoa, mesmo que tenha sido ela que tivesse que vir pedir perdão para mim. O Senhor disse, se o teu irmão tiver algo contra ti, vai lá e reconcilia com ele. Senhor, mas não fui eu, não importa. A palavra está falando para a gente ir. Então se você é um homem ou mulher espiritual, vai lá e faz o que a palavra manda. Esquece dos culpados, esquece de quem promoveu, quem começou a briga. Simplesmente faça aquilo que a palavra te recomenda. Seja um pacificador, reconcilie com seu irmão enquanto você está a caminho, porque senão Deus vai nos cobrar. É isso que o texto diz. Se não vindo aquele que nós vamos ficar devendo, ele vai nos cobrar. Então que nós não venhamos a ter falta nenhuma diante de Deus, porque a palavra nos ensina como devemos andar, e quando ela nos mostra, é assim que nós devemos agir, para ser bênção na vida dos outros. A quarta lição, versículo 23. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, e ele lhes servirá de pastor, ou seja, ele será o único pastor sobre elas. Deus levantará Davi para ser o único pastor. E aqui nós nos lembramos, irmãos, que da raiz de Davi foi levantado o sumo pastor das ovelhas, o pastor que dá a vida por suas ovelhas, como está descrito lá no Evangelho de João. O pastor dá a vida por suas ovelhas, o verdadeiro pastor, o pastor fiel, o pastor que não abandona jamais o Senhor Jesus Cristo. Ele seria levantado da raiz de Davi para apacentar todo o seu povo, e ele seria o único pastor sobre as ovelhas, o único verdadeiro que não nos abandonaria, que não nos deixaria ao léu da sorte, como aconteceu na nação de Israel, que foi abandonada por seus sacerdotes, por seus príncipes e também por seus profetas. Jesus, sendo sacerdote, profeta e rei, ele é esse pastor, o sumo pastor, que é todas essas coisas e muito mais. Ele que será o nosso pastor, estará sobre todo o povo. Então Deus levantará um só pastor que cuidará de todas as ovelhas. Então o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo pastor, é o único que jamais vai nos decepcionar. Mas eu não estou dizendo com isso, irmãos, que nós não devamos confiar nos homens de Deus, nas mulheres de Deus, no povo de Deus, porque embora, irmãos, a gente veja isso acontecer no meio do povo de Deus, a gente também vê muita gente boa, vê muita gente de Deus no nosso meio, muita gente disposta a ser bênção, disposta a servir, a abençoar. Vemos pastores, vemos mulheres, homens, jovens e tantos servos de Deus que realmente se dedicam, realmente estão ali para levantar a ovelha fraca, estão ali para abençoar. Eu não estou dizendo com isso que não existe, mas Jesus sendo o pastor dessas pessoas e habitando no coração delas, Jesus usa essas pessoas para ser bênção na nossa vida. Então que você e eu sejamos essas ovelhas que, mesmo estando fortes,
usam essa força, usam esse dom, esse talento que Deus tem dado para ser bênção na vida dos outros. Seja os recursos financeiros, como na igreja primitiva, que vendia propriedade para abençoar. Talvez você tenha um recurso para abençoar alguém com a cesta básica, para comprar um remédio, para abençoar alguém do rebanho que está precisando. Então, se você tem condições, faça isso, porque isso é estar cuidando do corpo que você também faz parte. Infelizmente, na nação de Israel, isso não acontecia. O povo estava preocupado apenas, os mais fortes, as ovelhas mais fortes, preocupadas apenas consigo mesmo. Então Deus levantará, quando não há cuidado da liderança, dos pastores, no caso lá da nação de Israel, dos príncipes, sacerdotes e profetas, e o povo também não cuidava dos seus irmãos na fé, Deus levantou um pastor que poderia cuidar. E esse pastor, ele diz que é Davi, o homem segundo o coração de Deus, e da raiz de Davi viria o sumo pastor, pastor de todas as ovelhas, aquele que um dia reunirá todo o seu rebanho em volta de si, e ele será o único pastor sobre elas, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, o Cordeiro imaculado e santo, que morreu por mim e por você, e que nos deu vida eterna e nos garante salvação em seu nome. Este é o verdadeiro pastor. E aqui diz o texto: eu levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, e ele lhe será e servirá para o pastor. Então, da raiz de Davi veio o nosso Salvador, aquele que nos redimiu de todos os nossos pecados. E aqui nós vamos falar sobre algumas lições sobre esse pastor que tem tanto a nos ensinar, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Então, sede imitadores de Deus como filhos amados. A palavra também nos fala. Então, quais são as atitudes presentes na vida do Senhor Jesus Cristo, que é o sumo pastor, e que devem estar presentes na vida daqueles que lideram, e também deve estar presente na vida do seu povo, que faz parte da igreja de Cristo no nosso tempo. Em primeiro, olha só, o que o Senhor fará quando ele ensinar sobre o seu povo, e o seu povo entender o que é servir, o que é ser bênção na vida dos outros. Em primeiro lugar, verso 24, verso 16, olha só que o texto diz no verso 16, voltando um pouquinho: a perdida buscarei, lá no verso 16, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ei com juízo. Então Deus vai apacentar a gorda e também a forte, ele vai destruir, vai apacentá-las com juízo. Mas a perdida, o Senhor diz que vai buscar. Se na nação de Israel os príncipes, sacerdotes e profetas, que eram os pastores de Israel naquele tempo, não se importavam com o povo, não buscavam a perdida nem a desgarrada, não quebravam, não ligavam a quebrada, não curavam a enferma, Jesus diz que quando ele for levantado como o sumo pastor das ovelhas, ele diz que ele vai buscar a perdida. A primeira coisa, ele diz que ele também vai buscar a desgarrada do rebanho e vai trazê-la de volta. Então você que foi expulsa do rebanho por causa dos maus pastores de Israel, você que foi expulsa do rebanho por causa das atitudes ruins de irmãos que estavam fortes na fé, o Senhor está dizendo que ele vai te buscar. Então, se você está aí distante de Deus por causa de alguém que te feriu, Deus está dizendo que ele vai te buscar. A desgarrada ele vai tornar a trazer. Se você está desgarrado do rebanho, Deus está dizendo que ele vai tornar a trazer você de volta para o rebanho. Se você estiver quebrado, ele vai te ligar novamente. Se você estiver enferma, ele vai te curar, ele vai te fortalecer. Mas as pessoas que tiveram essas atitudes ruins, se elas não se arrependerem, o Senhor está dizendo que ele vai apacentá-las com juízo.
Ou seja, o Senhor vai julgar essas pessoas que fizeram isso com você. Não se preocupe, não queira vingança, não queira dar o troco. Deixe na mão de Deus, Ele é o justo juiz. Então, se essas pessoas não se arrependerem, elas vão ser julgadas por Deus, e Deus fará o juízo mais reto do que qualquer juízo humano. Então, Ele está dizendo que Ele é o sumo pastor que vai te buscar, é o sumo pastor que vai te trazer de volta. Ele vai te ligar novamente ao seu rebanho, ao seu aprisco, e Ele vai curar suas feridas, e Ele vai te fortalecer. Então, isso que você precisa pensar. Jesus, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou, Ele te ama e Ele continua desejando você de volta para o rebanho. Então, se você está longe do rebanho de Deus, deixe o juízo das ovelhas que te feriram por Deus e volte para o rebanho hoje. Não deixe para amanhã, porque o dia que o juízo vier, se você for essa ovelha que aceitou que Jesus está te buscando, está querendo te trazer de volta, Ele está querendo promover uma cura na sua vida. Então, volte para Cristo e deixe o juízo nas mãos dele, porque Jesus vai julgar todas essas atitudes erradas das pessoas que dizem fazer parte do seu rebanho, mas às vezes um tipo de comportamento desse. Deixa o justo juiz julgar a cada um. Outra coisa que o Senhor fará, versículo 24: eu sou o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então, se os príncipes estavam maltratando o povo, desprezando o povo, o Senhor diz que Ele seria o Deus, Ele será o seu Deus. Se você foi maltratado por sua liderança, por seu pastor, que disse que era pastor, mas te feriu, te machucou, te maltratou, ou qualquer outro líder que tinha na igreja, né? Porque ele menciona 3 tipos de liderança: sacerdote, profeta e príncipe. Se você foi ferido por alguém dentro da igreja que fazia parte de uma liderança, era um diácono, um presbítero, não importa. Deus está dizendo: eu lhe serei por Deus. Ele continua sendo o seu Deus, Ele quer ser o Deus da sua vida. E Ele diz que Ele levantará Davi como seu príncipe, ou seja, o Senhor Jesus Cristo vai governar sobre sua vida, e Ele vai colocar um homem segundo o coração de Deus para ser alguém para te abençoar, para ser bênção na sua vida, como Davi foi bênção na nação de Israel e até hoje é lembrado como um dos maiores reis da história. Então, Ele será o Senhor delas, ou seja, Ele será o Senhor da sua vida e Ele governará a sua vida. Basta você aceitar novamente o senhorio de Cristo. Ele está te buscando, Ele quer de volta. Ele te quer de volta no rebanho. Então, abra seu coração e volte para Jesus. Em terceiro, nessa parte, né, no subtópico da lição 4. Terceiro lugar, Ele fará com elas um concerto e as protegerá. Versículo 25. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dominarão nos bosques. Aqui é uma outra promessa de Deus para você, se você voltar para o rebanho, se você permanecer firme, crendo nas promessas de Deus. Ele fará um concerto com você, Ele vai consertar tudo aquilo que precisa. O concerto aqui simbolizava a aliança com Deus, consertar o povo, se colocar diante de Deus em reverência e submissão. Então o Senhor está dizendo: Ele fará com você um concerto e Ele te protegerá, porque Ele está dizendo que Ele, depois desse concerto, Ele acabará com a besta ruim, ou seja, aquelas pessoas que queriam te devorar, aquelas pessoas que queriam te maltratar. Deus vai acabar com tudo isso, e você habitará seguro no deserto, e você dominará os bosques, ou seja, você vai habitar seguro, firme na presença de Deus, porque o sumo pastor está cuidando de você. Em quarto lugar, verso 26, e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuva de bênção serão. Estarão seguras com... Deus as abençoará. Olha o que o texto diz: e levarei elas ao lugar seguro ao redor do meu outeiro, e as porei por bênção,
e farei descer a chuva a seu tempo, chuva de bênção. É isso que o Senhor está prometendo, que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus vai te dar um lugar seguro, vai te dar bênção, vai te abençoar se você confiar, se você tiver Ele por seu único, suficiente, exclusivo Senhor e Salvador, o pastor que estará sobre a sua vida, e Ele com certeza quer abençoar a sua vida demais. Esqueça do passado, das coisas ruins que você viveu. Creia que Deus há de abençoar a sua vida tremendamente se você crer nas promessas de Deus. Em quinto lugar, estarão seguras com o Senhor e Deus as livrará daqueles que se aproveitavam delas. Olha o que diz aí o verso de número 28. E não servirá, verso 27. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando quebrar as varas do jugo e as livrar da mão daqueles que se serviam delas. Quem se serviam das ovelhas fracas de Israel? Os príncipes, os sacerdotes e os profetas. Os maus príncipes, os maus profetas e os maus sacerdotes, ou seja, aqueles que tinham atitudes ruins, se aproveitavam, e também os crentes fortes, as ovelhas fortes da nação de Israel, que também maltratavam essas ovelhas. Então o Senhor está dizendo: as árvores do campo darão seu fruto, a terra dará sua novidade, estarão seguras na terra, saberão que eu sou o Senhor, quando quebrar as varas do jugo, o jugo daquele povo que, mesmo sabendo que eram seus irmãos, os maltratavam. Ele diz: e as livrar da mão dos que se serviam delas. Então estarão seguras com o Senhor, e Deus as livrará daqueles que se aproveitavam delas, daqueles que as maltratavam, daqueles que se apacentavam a si mesmos. Lembra lá do capítulo 34, verso 1, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então os pastores daquele tempo se aproveitavam das ovelhas, e o Senhor está prometendo que quando Ele estiver governando sobre sua vida, que Ele livrará da mão daqueles que se serviam de você, daqueles que se aproveitavam de você, porque Ele será o seu Deus, e Ele levantará sim pessoas para te abençoar e para ser bênção na sua vida. Em sexto lugar, nesse subtópico, não serão mais presas fáceis para aqueles que os devoravam. Verso 28. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá. Habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Ou seja, haviam nações que perseguiam o povo de Israel, que queriam sempre atacar o povo de Israel. Então o Senhor está prometendo, assim como a Babilônia invadiu quando o povo se afastou de Deus, e Deus trouxe juízo por meio do rei da Babilônia, Nabucodonosor, o Senhor estava prometendo que essas ovelhas que retornassem para Ele, que se voltassem, fizessem o concerto com Ele, que Ele levantaria, né, ele não mais serviriam de rapina aos gentios, ou seja, das bestas feras da terra, não mais as comerá, habitarão seguras e ninguém haverá que as espante. Vocês tinham medo das outras nações? O Senhor está dizendo: se vocês confiarem em mim, permanecerem na minha presença, fizerem um concerto comigo, eu as protegerei, nunca mais vocês serão consumidas, nem pela fome, nem mais levarão sobre si o opróbrio daqueles gentios, aqueles que não conhecem a Deus, os povos pagãos, e saberão que o Senhor está no meio delas, que o Senhor é o seu único pastor. Isso que o texto diz, que não serão mais presas fáceis para aqueles que os devoravam, os gentios que os atacavam, o Senhor ia os proteger. E em último lugar, no verso 30 e 31, Deus estará com elas, ou seja, estará conosco, e nós somos dele.
o povo era dele. Então o Senhor está dizendo no verso 30: saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus, estou com elas, e elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Olha só que lição tremenda, que bênção de Deus nesse versículo. Saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus. Então saiba, você que está afastado do aprisco de Deus por causa dos maus pastores e dos maus irmãos na fé, saiba, porém, que o Senhor é seu Deus. Ele continua querendo ser o Senhor da sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Então ele está dizendo: saiba, porém, que eu sou o seu Deus, estou com elas. Deus está com você, então é preciso que você esteja com Ele. Então volte para Ele, caminhe novamente com o Senhor, volte para a igreja, volte para a presença de Deus. E eu estou com elas, e que elas são meu povo. Vocês são povo de Deus. O que vocês estão fazendo longe do aprisco, longe do rebanho do Senhor, longe da casa de Deus? Ah, mas eu não quero voltar para onde eu fui ferido. Amém. Mas procure uma igreja então, onde você se sinta bem, onde você seja acolhido, seja abençoado por pessoas de Deus, mas não fique não fique distante da casa de Deus, não fique sem congregar, não acredite nas mentiras que falam por aí, que falam sobre instituição. Deus é quem é o Senhor da igreja, e Ele deixou uma igreja para se reunir sim, para adorar o seu nome sim, para servir sim. A gente serve como igreja, como corpo. Então não acredite nas mentiras que dizem aí, que infelizmente tem no meio do trigo ao joio, mas um dia o Senhor vai separar. Então, se tem gente ruim no meio da igreja, como a gente via aqui no contexto de Israel, no dia do juízo o Senhor vai separar, o Senhor vai julgar. A ovelha gorda eu já falei. Então não acredite nessas pessoas que ficam falando mal da igreja, mal da instituição, mas acredite que no meio do povo tem gente ruim, mas também tem gente boa. Então, existe a ovelha gorda que maltrata a ovelha fraca, mas existe a ovelha gorda, forte, que é bênção na vida das ovelhas fracas. Então, não pegue todo mundo e põe num pacote e pense que todo mundo é ruim, que a instituição é falida. Isso é uma mentira do diabo. Igreja, a instituição não é falida, embora seja um lugar de pessoas imperfeitas, falhas, mas é um lugar sim onde tem gente boa, tem gente que abençoa, tem gente que é bênção na vida da gente. Eu posso dizer, eu estou há quase 20 anos na presença de Deus e eu sei quantas coisas boas a igreja já fez por mim e por minha família. Então, não se importe com os maus exemplos, mas siga sim os bons exemplos, porque existem também. Graças a Deus por isso. Então, vós, o versículo 31 para a gente encerrar. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Nós somos as ovelhas do Senhor, nós somos homens. Mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. E termino com essa pergunta: o Senhor é o seu Deus? Ele é Senhor da sua vida? Você que está afastado, você quer novamente que o Senhor seja Senhor da sua vida? Então esqueça, perdoe, libere perdão. Se você não quiser voltar para o lugar onde te feriram, vá para outro lugar, mas não deixe de caminhar, não deixe de fazer parte da igreja de Cristo, porque no dia que o Senhor voltar, Ele quer nos encontrar dessa maneira, sendo bênção, sendo usado por Deus, sendo bênção na vida dos outros. Talvez você que foi ferido por alguém, Deus use a sua vida para promover cura na vida de outro. Falar, se você contar o seu testemunho, poxa, aconteceu isso, isso e isso na minha vida, mas graças a Deus eu ouvi uma palavra de Deus, Deus me levantou e hoje eu posso contar meu testemunho e ser bênção na vida de pessoas feridas. Deus pode te levantar com esse propósito. Então creia nisso, meu irmão. Deus, ele tem propósito na sua vida e Ele pode usar a sua vida, o seu testemunho para ser bênção na vida de outras pessoas. Não deixe que o que fizeram com você mude quem você é. Se você é uma pessoa de Deus, se você, mesmo ferido, você sabe que é uma pessoa boa e que pode ser usado na igreja do Senhor, pode ser bênção na vida de outras pessoas, então deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor te levantar novamente, te curar, como o texto diz, deixa o Senhor te buscar. Você está desgarrado, deixa Ele te trazer de volta, deixa Ele ligar aquilo que está quebrado e deixa Ele novamente fortalecer sua vida,
para você ser bênção nas mãos dele. Então, vós, pois, minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, você é ovelha do pasto do Senhor. Vós sois homens, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Ele é o vosso Deus, creia nisso. E Deus quer te trazer de volta, Deus quer que você seja benção. Então seja benção na presença de Deus. Seja uma ovelha forte que fortalece a fraca. Seja ovelha forte que abençoa a fraca. Seja ovelha forte que alimenta a fraca. Seja ovelha forte que visita a fraca. Seja benção na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, a graça consoladora de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre sua casa, sobre sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Um abraço aí para o irmão Edson Alves, meu amigo lá de Piraí. Que Deus abençoe sua vida. Também Luciana Souza, minha prima, que Deus possa estar te abençoando, sua vida e sua casa. Que Deus abençoe, ótimo final de semana. Que Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Amém e amém.